sobre a globalização. A primeira é sobre o que seria, como é que se é visto esse processo. Existem pessoas, existem estudiosos que veem a globalização como algo positivo e outros como benéfico. Existem autores, estudiosos, que veem de uma forma crítica, costumam apontar os lados negativos da globalização. Então você tem tanto autores, estudiosos que veem a globalização como algo positivo, benéfico, fruto da modernização, fruto da evolução da história da humanidade, e aqueles que veem a globalização de uma forma extremamente negativa e crítica. Alguns desses autores sequer usam o termo globalização. Eles não gostam do termo, acham o termo inapropriado, acham que a palavra globalização dá uma ideia muito errada do que está acontecendo no mundo. E algumas dessas pessoas costumam usar o termo mundialização. Eles não usam o termo globalização, eles usam o termo mundialização. Geralmente são críticos da globalização. Outra discussão que a gente vai fazer aqui, que a gente vai tratar, é a origem. Quando é que surgiu? Como é que surge a globalização? Existem três versões. Para uns, a globalização surgiu na década de 70. Então seria um fenômeno relativamente recente, 40, 50 anos. Outros acreditam que ela está associada à segunda revolução industrial do século XIX. E outros que acham que começa com as grandes navegações de expansão marítima comercial no século XVI. Tá certo? Então são três visões diferentes que a gente também vai retratar aqui. E por fim, também vamos falar um pouquinho sobre os efeitos da globalização. O que ela mudou? Qual é o impacto que tem sobre a sociedade, sobre as nossas vidas? Um pouquinho de efeitos. Lembrando a vocês que é um pouco difícil fazer a análise da consequência, porque é mais fácil você analisar a consequência depois que você já viveu aquilo. Nós não passamos pela globalização, nós estamos vivenciando. Então é muito difícil a gente avaliar o efeito, a consequência de algo, quando a gente ainda está vivenciando aquilo. Então são discussões extremamente controversas e polêmicas, mas a gente vai dar uma palhinha sobre isso também. Então vamos lá, vamos começar falando sobre a origem. Três versões. Então vamos lá. Gente, a versão que dominou durante muito tempo, a versão que inclusive daquelas pessoas que têm uma visão mais otimista sobre a globalização, é a visão de que a globalização é um fenômeno que praticamente surgiu na década de 70, tá certo? 70, 80, que estaria associado a três elementos fundamentais. Três mudanças que teriam permitido a origem da globalização. Primeira, tecnológica. Veja, para as pessoas, a globalização está associada ao desenvolvimento tecnológico, especialmente no setor de comunicações e de transportes. Na década de 70, o sistema de transporte vai sofrer mudanças e aprimoramentos com o desenvolvimento de jatos, motores cada vez mais velozes, que vão permitir aos aviões fazer viagem com uma velocidade muito maior. Isso vai permitir o trânsito entre países, entre as pessoas e países, de uma forma mais veloz. Não só países, mas também produtos. Lembrem que os aviões não se transportam apenas pessoas, mas a velocidade, entendeu? A velocidade vai ser intensificada. O que vai permitir, por exemplo, hoje em dia a gente tem casos de pessoas que moram numa cidade, trabalham em outra cidade e vão de uma cidade para outra diariamente de avião. Isso existe hoje em dia, isso já é real, né? Certo? Tecnologia também aplicada não só para transporte também por via terrestre, você tem o advento dos trens-bala, por exemplo, que foi outra revolução. Essa tecnologia também é aplicada ao sistema de comunicações, principalmente com o advento da internet e com o desenvolvimento de transmissão de dados através dos satélites. Então hoje em dia, por exemplo, é possível você utilizar com um celular, você conseguir ter GPS, você se localiza pelo mundo, quer dizer,
com isso o senhor consegue por quê? Porque você vai ter informações através da rede satélite, que você está com o celular, você tem acesso à rede mundial da internet. Então, essa tecnologia, tanto aplicada à comunicação quanto ao transporte, permitiu que a comunicação entre as pessoas fosse cada vez mais instantânea. Então hoje é possível, por exemplo, uma pessoa dar aula num local e aquela aula ser transmitida via online, videoconferência, para o mundo inteiro. Quer dizer, coisas como essa eram completamente impensáveis antigamente, certo? Então, lógico que tem a ver com tecnologia, mas não só isso. Existe um outro elemento que tem a ver com as empresas transnacionais, nacionalização do capital. Gente, lembra que eu falei para vocês que antigamente existiam multinacionais, não é que surgiram aqui. Então vamos lá, década de 70, quem usa esse argumento pensa em que mudanças, tem em mente que mudanças como sendo responsáveis pela globalização. O que teria acontecido a partir da década de 70? Quais seriam os motivos, fatores? Terceira Revolução Industrial. Terceira Revolução Industrial, boa. A terceira Revolução Industrial, que por sua vez está associado com inovações tecnológicas, especialmente inovações tecnológicas aplicadas no setor da comunicação e transporte. Na medida em que essas inovações tecnológicas permitiram acelerar a comunicação e tornar o transporte mais rápido e a transição de espaço. Ok. Além disso, fim da Guerra Fria, né? Queda, outra parte da Guerra Fria, outra gente falou primeiro. Fim do bloco socialista. Olha, de que forma? Agora tá filmando. Sério? Eu tenho proposta. De que forma que o fim do bloco socialista contribuiu para a globalização? O que tem a ver uma coisa com outra? Eles não localizavam os outros países. Agora, no final da Guerra Fria, o mundo capitalista não podia, as empresas não podiam chegar até o bloco socialista, não podiam se instalar na China, não podiam vender seus mercadorias para a região. Então, com o fim da Guerra Fria, o capitalismo agora vai poder se espalhar pelo mundo, se expandir pelo mundo. E um outro elemento aqui, associado também, é o fato de que a expansão das multinacionais, das empresas transnacionais. Gente, não é que surgiram multinacionais na década de 70, não é isso. As multinacionais, mesmo multinacionais, elas surgem no século XIX, durante a Segunda Revolução Industrial. Só que no século XX, a possibilidade dessas multinacionais ampliar o seus tentáculos aumentou consideravelmente por causa de duas coisas. Primeiro, porque as inovações tecnológicas vão permitir que as empresas agora possam atuar em vários países. Segundo, que o fim do bloco socialista cria novos espaços para atuação. Mas não é só isso. Não é expansão no sentido que as multinacionais estão abrangendo seus tentáculos pelo todo. Não é só isso, não. Há também a possibilidade da mudança no comportamento delas. Isso que eu quero que vocês entendam. Veja bem. Antigamente no Brasil, por exemplo, pega o Brasil. Antigamente, quando a indústria multinacional se instalava no Brasil, ela se instalava no Brasil para produzir bens para o mercado brasileiro. Então, por exemplo, uma Volkswagen, ela se instalou no Brasil, mas ela produzia carros não para exportar para o mercado brasileiro. Então, as multinacionais, elas atuavam desta maneira. Só que a partir
exatamente por causa dessas inovações tecnológicas, criou uma possibilidade nova. Qual a possibilidade nova? Por exemplo, vou pegar um exemplo concreto que acontece hoje em dia. Os Estados Unidos hoje em dia, pega uma empresa, a Nike. A Nike hoje nos Estados Unidos é uma empresa de origem norte-americana, mas hoje a Nike nos Estados Unidos, praticamente você só tem lá o corpo executivo, você tem o pessoal de marketing, a parte tecnológica, mas a fabricação do tênis praticamente não ocorre mais nos Estados Unidos. Então, veja bem, eles produzem os seus artigos pelo mundo inteiro, e inclusive os norte-americanos compram produtos da Nike que não são fabricados nos Estados Unidos. Então isso é novo. Então a multinacional se instalar no país, não para produzir para o mercado daquele país, mas se instalar no país apenas, porque a mão de obra vai ser mais barata, os impostos vão ser menores. Então ele vai pegar aquele produto, mesmo que ele fez lá no fim do mundo, e dali ele vai exportar para o mundo inteiro. Então é essa mudança que a gente tem. Uma mudança no comportamento das transnacionais. Então, para alguns, isso foi responsável pela origem da globalização. Ok? Claro isso? Então, esses autores que defendem assim, geralmente são autores que têm uma postura não crítica. Porque se vocês observaram aqui, são coisas vistas teoricamente como coisas boas. Desenvolvimento tecnológico, industrialização em caráter mundial, fim da Guerra Fria. Você pode dizer que essas coisas em si são coisas ruins? Não. Então, geralmente, quem vê a origem da globalização como um processo fruto da segunda metade do século XX, tende a ver essa globalização sem uma forma crítica. Pois é, daqui não dá para você ter necessariamente essa visão crítica, por exemplo, de que ela não é bem a globalização. Tá certo? Então, geralmente, quem aponta a origem aqui tende a não ter o olhar crítico sobre a globalização, tá bom? Beleza? E o que acontece então? Existe um outro grupo de autores que diz que a origem não é essa. Que a origem da globalização vem do século XIX. Quando essas pessoas afirmam isso, elas estão pensando em quê? Vamos lembrar isso. Segunda Revolução Industrial. Gente, todo mundo sabe que a Revolução Industrial, a primeira, aconteceu no século XVIII. Mas qual o problema da primeira Revolução Industrial? Que foi uma industrialização que ficou restrita apenas à Inglaterra. A industrialização só adquiriu caráter mundial, transnacional, na segunda revolução. Porque aí você tem, além dos países europeus, os Estados Unidos e o Japão. Então, vários países se industrializaram durante o século XIX. Então, apesar da industrialização não ter começado aqui, foi aqui que ela adquiriu um caráter, entre aspas, mundial. Pelo menos no Cone Norte, né? Hemisfério Norte. Tá certo? Então, aqui a industrialização adquiriu um caráter mundial, entre aspas, né? Especialmente no hemisfério norte. Pois bem, só que essa industrialização fez com que os países industrializados adotassem uma nova política internacional. É o neocolonialismo de hoje. Então, isso provocou o neocolonialismo, o imperialismo. Então, a segunda revolução industrial provocou o imperialismo, o neocolonialismo. Não só isso, também com a segunda revolução industrial surgiram as primeiras empresas multinacionais. Origem das multinacionais. Ora, os países industrializados necessitam de uma série de coisas. O que eles necessitam? Eles necessitam de matérias-primas, mercado consumidor, mão de obra barata, exportar capitais. Então eles vão, o capitalismo, ele vai sair da Europa, digamos, e vai se expandir pelo hemisfério sul. Só que qual a diferença? É que o hemisfério norte
desenvolvido vai fornecer as matérias-primas para essa região subdesenvolvida, dedicando à produção agrícola, matérias-primas, hemisfério sul. Então, o que você tem, através do neocolonialismo, você tem a expansão do capitalismo a uma escala mundial. Então, para muitos, aqui está a origem da globalização, que está associada, por sua vez, com o surgimento dos multinacionais. Porque não existiria globalização sem multinacional. A multinacional, porque veja bem, gente, em tese, o termo globalização quer dizer quando a economia adquire um caráter que transcende as fronteiras dos países. Quando a economia transcende o espaço dos estados nacionais. Quando ela adquire um caráter transnacional. E é aqui que as empresas deixam de ser nacionais e passam a ter uma atuação que vai transcender essas fronteiras. Então, para muitos, para alguns autores, a origem da globalização ocorre no século XIX, fruto desse processo. Ok? Tudo bem? Claro isso? Só que veja bem, nessa visão, ela tem uma coisa muito diferente dessa visão. Se eu digo para vocês que a origem da globalização está associada ao imperialismo e ao neocolonialismo, quem vai ser o meu parceiro? Eu já estou dando um caráter crítico à globalização. Eu estou dizendo que nessa globalização não é uma coisa homogênea e boa para todos. É um processo de integração desigual, onde uns ficam com a produção econômica maior, a riqueza, e outros ficam apenas na caráter de serem explorados. Então essa visão já é uma visão mais crítica sobre a globalização. Claro isso? Claro isso. Beleza. Porém, existem autores que defendem que a origem da globalização não é no século XIX, é muito anterior a isso. Seria do século XVI, muito antes. Vamos entender a opinião, a visão desse pessoal aqui. Veja bem, como eu já disse para vocês, alguns autores não gostam do termo globalização. Eles preferem usar um outro termo, que seria mundialização. Esses autores geralmente são os autores que defendem a tese que eu vou explicar para vocês agora, que é a tese do qual eu compartilho. Veja bem, olha só o que acontece. Para muita gente, vocês viram, a globalização, que a gente chama de globalização, nada mais é do que o fato de que o mercado está adquirindo um caráter mundial. Então, na verdade, isso que nós chamamos hoje de globalização seria um momento em que o mercado capitalista chegou a adquirir um caráter mundial. Se eu acredito nisso e eu quero saber a origem disso, eu tenho que buscar a sua origem na origem desse mercado capitalista. Como é que ele começou até ele chegar a esse patamar de tornar-se mundial? Para eu pensar sobre isso, eu tenho que lembrar sempre uma coisa. Por trás de todo e qualquer fenômeno político, econômico ou social, existe um determinado grupo social. Então eu vou ter que associar isso aqui. Vamos pensar aqui. Qual é a classe social que deu origem ao capitalismo? É uma fenômeno, a burguesia. Então vamos lembrar, a origem da burguesia. A origem, inclusive, do termo. Burguesia surgiu aonde? Nos burros. Então, originalmente, então vamos pegar aqui. A burguesia surge nessas cidades, ainda na Baixa Idade Média, século XI, XII. Só que nesse período, qual é o mercado que o burguês tem? Qual é a extensão do mercado que ele tem? Ele vende seus produtos. Só as feiras. Só as feiras. Só para as feiras, só nas feiras lá. Então, o mercado, originalmente, o mercado capitalista para o burguês, era o mercado da sua cidade. Um mercado, portanto, um local. Correto? Concorda comigo? Só que qual é a característica do burguês? Quando essa classe social surge, qual é a característica que ela tem? Qual é a finalidade, o foco, o objetivo da burguesia? A acumulação de riqueza. Existe para isso? Não. Existe um momento que uma empresa multinacional fala assim, nossa meta é lucrar 1 bilhão por mês.
existe limite. Então o burguês, por natureza, é uma classe social que visa sempre ampliar o seu mercado. Eu pergunto a vocês, quando esses burgueses controlaram esse mercado municipal, eles começaram a achar que esse mercado se tornava pequeno. Então eles queriam crescer o mercado. O que seria um mercado maior do que o de uma cidade? Regional. Acima do que o regional. País. Nacional. Então, os burgueses de várias cidades resolveram criar uma unidade, um mercado maior do que o municipal. Um mercado nacional. E os estados nacionais. Quanto maior o mercado, maior a possibilidade de lucros de ampliar sua população. Então, a burguesia ela queria um mercado que fosse maior que a cidade. Então, antigamente, como é que era? O dinheiro ele variava de cidade para cidade. Como é que era? Isso é dificultava. Imagina, se você quisesse vender celulares em cada região do Brasil, a moeda fosse diferente, isso não ia dificultar a sua vida? Então eles começaram a defender a criação de um mercado nacional, uma moeda única nacional, um mesmo sistema de legislação econômica, regulamentação. Então surgiram os estados nacionais. Concordam comigo que o mercado nacional vai representar uma expansão do mercado capitalista? Concordam comigo? Só que o que aconteceu? No século XVI, agora vamos chegar ao século XVI, esse mercado já está se tornando pequeno. Ele quer um mercado maior do que o nacional. Só que qual é o problema? O problema é que vários países da Europa estão fazendo a mesma coisa e eles querem vender seus produtos, mas não querem comprar. É a política econômica conhecida como mercantilismo. Exatamente, lembra do mercantilismo. Então esse país, agora essa burguesia, ela quer um mercado maior, mas está travada por causa do mercantilismo. Então eles têm que ir em busca de outros mercados consumidores. E aí vem a expansão marítima. Então agora esse país vai ter um mercado ainda maior. Porque além do seu país, da metrópole, ele agora tem áreas coloniais. Então vocês concordam comigo que a obtenção de áreas coloniais permitiu a expansão do mercado capitalista dos países europeus? Sim, concordo? Claro, né? Mas não só isso. Por que as pessoas dizem que a origem da globalização está aqui? Porque pela primeira vez na história, segundo esses autores, o mercado capitalista, ele transcendeu as fronteiras. Exatamente. Então eles dizem aqui, nesse momento, pela primeira vez, eles dividiam um caráter transnacional. Isso. Essa é a ideia principal deles. Defesa está nisso aqui. Então começou aqui. Só que o que aconteceu? Os tempos, os anos foram passando, etc. E aí veio a Revolução Industrial na Inglaterra, já século XVIII. E aí o que aconteceu com a Revolução Industrial na Inglaterra? Vamos supor que esse país fosse a Inglaterra. Para a Inglaterra agora, ela está produzindo tanto que o seu mercado, sua área colonial não é o suficiente. Ela precisa exportar mais ainda. Só que o problema? As outras colônias pertencem às suas metrópoles. Então o Brasil, a Argentina, o México, as colônias podiam começar a livremente produtos ingleses? Não, porque a Inglaterra passou a defender o quê? A partir da Revolução Industrial. Liberdade econômica, liberalismo econômico, ou seja, o fim do sistema mercantilista colonial. Então ela passou a defender a independência. Então vai ter um período onde essas áreas coloniais se tornarão independentes. Só que para a Inglaterra isso não foi ruim. Isso foi bom, porque ela passou a ter acesso agora a todos os países que antes eram colônias. Concordam comigo que com isso o mercado capitalista para a Inglaterra aumentou ainda mais? Então, com a Revolução Industrial, com a independência colonial, e aí sim, quem me perguntou aqui? Alguém falou, foi Mozart? Com a Revolução Francesa, para mim sim, Mozart. Com a Revolução Francesa, com o Iluminismo, tudo isso para mim é também uma etapa importante no processo de globalização. Tá certo? Por quê? Porque globalização não é uma coisa só econômica.
mundo ocidental, então é também um processo de globalização, essa racionalização sendo ampliada. Século XIX, aí aconteceu o que no século XIX? Que a gente acabou de ver. No século XIX é o quê? Segunda Revolução Industrial, essas áreas estavam independentes, que eram da América, mas agora eles vão em busca de mais mercado consumidor e eles fazem o quê? Colonizam no século XIX, gente, a Ásia. Então, novos mercados vão ser integrados. Ok? Então, com a Revolução Industrial, com as vendas multinacionais, com o desenvolvimento tecnológico, com a colonização da Ásia, o mercado cresceu ainda mais. Só que aí veio o século XX. E no século XX você tem um primeiro momento que é o da Guerra Fria. E a Guerra Fria criou um obstáculo à expansão desse mercado, porque parte do mundo estava alheio ao capitalista. Então, quando acabou o socialismo, o bloco socialista, e com esse desenvolvimento tecnológico, agora, no século XX, na segunda metade do século XX, o mundo inteiro tornou-se um grande mercado capitalista. Então, seguindo esse raciocínio, o que é a globalização? É a culminância da expansão do mercado capitalista. Ou seja, nós chegamos ao ponto máximo. Então, o burguês antes comercializava dentro da sua cidade. Hoje ele pode comercializar o mundo inteiro. É esse o processo de expansão. O capitalismo é um sistema que, para crescer, para se desenvolver, ele precisa que o mercado esteja crescendo cada vez mais. Só que qual é a pergunta que se faz hoje em dia? Qual é o próximo passo? Olha, se nós chegamos ao mercado mundial, e hoje o mercado é mundial, quais são as fronteiras dos mercados, novos mercados do capitalismo? Vai crescer. Para algumas pessoas, gente, para algumas pessoas, alguns analistas, nós estamos vivendo prestes de um grande colapso econômico mundial. Há muita gente afirmando isso. Tá certo? Essa ideia apocalíptica, né? Só de planeta vai ter um outro negócio que vai cair e destruir a gente. Muita gente diz que vai ser econômico. Esse negócio que o pessoal acredita que o mundo vai ser assim. Muita gente diz que o problema vai acontecer não é que vai ter um vírus que vai matar a humanidade, ou um asteroide que vai cair. Não, é isso. É que vai haver um colapso econômico. Qual é a explicação dessas pessoas? Olha, o capitalismo precisa de expansão. Expansão, expansão, expansão. Mas por que para onde agora? Se o mercado se tornou mundial. Entendeu? Só que algumas pessoas questionam isso. Questionam dizendo o seguinte, que existem outras formas de fazer o mercado crescer. Vou dar um exemplo assim para vocês entenderem. Brasil. O Brasil, por exemplo, viveu um momento de crise econômica quando o mercado mundial meio que fechou para o Brasil. E aí, durante o governo Lula, o Brasil voltou a crescer economicamente. Mas o Brasil voltou a crescer economicamente porque o mercado mundial se abriu ao Brasil? Não exatamente. Porque houve crescimento do mercado interno. E como é que o mercado interno brasileiro cresceu? Porque parte da população brasileira, que estava nas camadas mais baixas, ascenderam a classe C, passaram a ganhar mais e passaram a consumir mais. Então, aumentar o mercado consumidor não quer dizer necessariamente mais pessoas. Pode ser uma pessoa que compre mais, que ganhe mais. Vou dar outro exemplo para vocês. China. A China cresceu graças à exportação de produtos, não é isso? Em escala mundial. Hoje a China é o país que mais exporta no mundo. Só que chegou um ponto que esse mercado mundial está se esgotando. Não tem como eles crescerem mais, exportar mais. Então o que o governo chinês, no cerca de 2 anos, decidiu? Que o caminho para a economia chinesa continuar crescendo é investir no mercado interno. Então uma saída para essa situação é fazer com que as regiões, que as pessoas passassem a ter um poder de consumo maior, criando um novo mercado para os produtos capitalistas. Só que aí tem um problema. Qual o problema? Aí vem os ecologistas e dizem, peraí, mas isso aí tem um problema. Cada vez que você produz mais mercadorias, você está, na verdade, afetando os recursos naturais. Será que se a China, imagina a população chinesa, será que se a China, se a classe virar uma classe média chinesa com o poder de consumo do norte-americano, que tem 1, 2 carros, será que o mundo vai ter condições naturais de sustentar esse padrão de consumo?
Aí é que vem também outro grupo que diz que esse vai ser um problema que vai acontecer. Vai entrar em colapso os problemas dos recursos naturais. Não vai ter recursos naturais para isso. E que poderia acontecer, inclusive, um confronto. Só que existem outras pessoas que contestam isso. E dizem que o sistema capitalista é tão adaptável, tão moldável, que ele é capaz de pegar um suposto problema, que são as restrições ecológicas, e transformar isso num produto capitalista lucrativo. Imagine a quantidade de produtos que foram criados nos últimos anos sob esse aspecto de ecologia. Então, na verdade, o que parece ser um entrave é isso que o capitalismo faz com o gestão de poder. Ele pega o que é um obstáculo e transforma aquilo em algo benéfico. E transpõe e cresce ainda mais. Então, há essa discussão, mas como eu disse, quando se discute globalização, muita coisa é prognóstico. E prognóstico, né? Alguns acertam, outros não, é meio que chute. Então, a gente não tem certeza. Há aqueles que dizem que nós estamos à beira desse grande colapso, há aqueles que dizem que não, que o capitalismo ainda tem muito que se desenvolver e crescer. Mas, de certa forma, o que eu queria que vocês entendessem é que, independente de vocês acreditarem, defenderem que o origem do capitalismo está associado ao século XX, XIX, XVIII, XVI, seja lá o que for, o que eu gostaria que vocês entendessem primeiro é, que é importante, para efeito de avaliação inclusive, que vocês consigam identificar quais são as mudanças em cada período desse que contribuíram para a globalização. Então é importante vocês saberem o que aconteceu na década de 70, o que aconteceu no século XVI, o que aconteceu no século XIX, independente do que vocês acreditem, tá certo? Que vocês consigam fazer essa identificação, as transformações históricas com o processo de globalização. Isso é importante. Quais são as Ok? mudanças? No século XVI está associado à expansão marítima e à colonização Isso. Aí no século XIX você tem o quê? A segunda revolução industrial, o imperialismo, o neocolonialismo e a expansão das multinacionais. Na década de 70, aí você tem esse desenvolvimento tecnológico na comunicação e transportes, você tem o fim do bloco socialista e a expansão das multinacionais também, do capital transnacional. Ok? Foi.